com essa música linda, você chamou minha atenção. Vinícius Júnior dando a caneta no mexicano. Você chamou minha atenção com essa música maravilhosa. Vinícius Júnior. E aí já vira o olhar pra você. É, eu vi. Até o técnico do México gostou. E aí eu já viro o olhar pra você. Ô, Vamp, o Endrick. E aí hoje também já vou te perguntar do Vinícius Júnior, porque são imagens que estão viralizando também. Do Vinícius Júnior antes do jogo. Viu que musiquinha da hora? Eu vi, maravilhosa. E o clipe que tem lá fizeram na África? As crianças tudo dançando com o cartaz deles, viu não? Não. Pô, esse clipe tá valorizado. O cartaz de quem? Do Vinícius Júnior? Vinícius Júnior, pô. E o Vinícius Júnior viralizou em um vídeo que eu acabei de ver aqui, dele indo no Banco do México, antes do jogo, e ele cumprimenta todo o Banco do México. Não são só todos os reservas, como falaram aqui na legenda. Na legenda das redes sociais que eu tô vendo. Aí, ó. Ele cumprimenta todos que estão no Banco do México. Ele cumprimenta médico, ele cumprimenta auxiliar técnico. Cara, esse moleque, eu acho ele muito foda, tá? Com relação à postura, com relação a caráter. Você não vê falha no caráter do Vinícius Júnior. Eu acho isso muito legal. E não sou amigo dele, hein? Não sou amigo do Vinícius Júnior. Não tenho relação nenhuma com o Vinícius Júnior. Agora, tem que elogiar isso. Olha isso, cara. Ele vai cumprimentar todo, e é o único. Ele que é o craque da seleção brasileira hoje, é o único da seleção brasileira que cumprimentou todos, inclusive os profissionais lá. Sábado passado, esse jogo foi ontem, sábado, né? Mas em uma semana antes, os caras estavam vendo o Vinícius Júnior. Todo mundo ali estava vendo a final da Liga dos Campeões. Com certeza. Os caras, porra, o Vinícius Júnior aí. Tem isso. Agora, foi uma boa atuação do Vinícius Júnior ou pouco pro que se esperava do cara que vem sendo? Porque sempre querem criticar, né? Sempre. E aí, muitas vezes dizem, não tá jogando na seleção, o que joga no Real Madrid. Convenceu o Vinícius Júnior ontem ou ainda pode ser mais para a seleção brasileira? E vale a gente deixar claro que aí eu acho que não é nem o preconceito ao Vinícius Júnior como tem muitas vezes, que até o Messi era criticado pelos argentinos quando jogava um bolão no Barcelona e não entregava a mesma coisa na seleção. É impossível ele jogar na seleção que ele joga no Real Madrid? E outra, convenceu ontem pra você? Ontem ele começou no banco, entrou e deu assistência pro gol da vitória. Então, ele foi bem dentro do tempo que ele jogou. É um jogador muito bom, né? Um jogador hoje um dos melhores do mundo e que vai ter uma sequência na seleção e vai crescer na seleção. Ele teve já bons momentos na seleção, ainda não teve uma grande sequência, mas vai ter, é uma questão de tempo. O ano passado foi um ano muito ruim para a seleção brasileira também. A seleção como um todo foi muito mal no ano passado. Então, se o time estiver melhor, se o time estiver mais bem organizado, ele vai conseguir jogar bem, né? A imagem que as pessoas vão ter dele na seleção, e ia acontecer, você citou o Messi, era exatamente a mesma. Se o Vinícius na próxima Copa, o Brasil ganhar e ele vai chegar na próxima Copa como a grande estrela da seleção, mesmo que Neymar esteja no grupo, mas já vai estar num outro momento, numa outra situação. Acho que a grande estrela do Brasil em 26 será o Vinícius Júnior. Jura que você acredita nisso? Sim. Acho que se o Neymar for a Copa... Isso é um bom debate, porque eu acho difícil o Neymar ir para uma Copa pela seleção e não ser ele a estrela, sabia? Até pelo Vinícius. Eu acho que o Vinícius vai tratar o Neymar como a estrela. Que eu acho que assim, eles vão chegar num patamar, assim, o Vinícius voando e o Neymar, assim como já um jogador, um veterano, já voltando... Por exemplo, se o Neymar estiver minimamente bem, eu levo ele entre os 26, sem nenhuma dúvida. Mas eu não acho que ele vai chegar assim, voando. Não, eu acho que ele vai chegar como um jogador já mais veterano, muito talentoso, que é querido pelos jogadores. Os jogadores gostam dele, mas que acho que quem vai chegar voando é o Vinícius e talvez mais algum. Aí o Rodrigo, o Endrick, sei lá como vai estar até 26. Mas acho que o Neymar ele participaria de um grupo tranquilo, assim como um cara ali para ajudar. Então, acho que quem vai ter essa cobrança de grande jogador do Brasil em 26 vai ser o Vinícius Júnior. E aí, o que as pessoas, a maioria, não todo mundo, mas na opinião popular, o que vai pesar? Vai ganhar ou vai perder? Isso que pesava com o Messi era ganhar ou perder a Copa. Quando ele ganhou, virou um gênio. Gênio ele sempre foi. Virou uma unanimidade entre os argentinos. Como aqui, o Ronaldo, quando perdeu em 98, foi esculachado. Em 2002, foi exaltado. Então, o Vinícius, se o Brasil ganhar a Copa com ele como grande estrela, ele vai todo mundo exaltar. Hoje está todo mundo com ele, porque ele está jogando bem, acabou de ser campeão. Então, na seleção, vai depender da Copa. Se o Brasil ganhar, ele vai ser elogiado, vão ter essas comparações malucas aí que o Endrick falou, vão comparar com o Pelé, vão comparar com não sei quem. E se perder, ele vai ser esculachado, como todas as estrelas do Brasil que perdem Copa são esculachados. Não por mim, mas será esculachado.
Agora, Mauro, o Bruno levanta um debate que eu discordo, mas eu concordo que ele deveria ser. Mas eu acho que ele não vai. Porque eu acho que pela mídia, o tamanho da mídia do Neymar, se o Neymar vai para uma Copa do Mundo pela seleção, o grande nome é o Neymar, na minha opinião. Que eu acho que deveria ser o Vinícius. Mas estou falando midiaticamente, para a seleção brasileira, para o treinador da seleção brasileira. Eu acho que o tratado como a grande estrela vai ser o Neymar, independente do que o Vinícius Júnior conquistar. Eu gerei até polêmica quando eu falei que, para mim, o Vinícius Júnior já é maior que o Neymar. Porque, para mim, o Vinícius Júnior ganhou 2 Champions Leagues pelo Real Madrid sendo protagonista, o Neymar ganhou uma e toda a mesa discordou de mim. Agora, você acha que é capaz do Vinícius Júnior chegar como grande estrela da seleção na Copa de 2026, mesmo se o Neymar estiver no grupo? Nós estamos comparando o melhor jogador brasileiro da atualidade, destaque do time, que é o time campeão europeu, com... Que merece o prêmio de melhor do mundo da FIFA desse ano. Com um jogador que... Há quanto tempo que não joga? Há quanto tempo que não joga? Que não joga bem, deve fazer uns 2 anos e meio, né? Qual a grande atuação do Neymar? Está machucado agora, então antes. Antes. Pode ficar voltando. Volta. Vou repetir aqui a informação, a gente fez um levantamento recentemente. Nas 5 temporadas anteriores à ida dele para o futebol saudita, ele não fez 30 jogos pelo seu clube, que era o Paris Saint-Germain, numa temporada. Não conseguiu fazer 30 jogos. 27 jogos, 29 jogos, que se machuca, vai e volta. O Neymar hoje é muito mais a imaginação das pessoas e a referência de alguns momentos do passado do que o presente. O futuro, então, mais misterioso ainda. Mais misterioso ainda. Eu acho que o grande erro do Tite foi na Copa do Mundo, inclusive, continuar como foi durante toda a sua passagem pela seleção brasileira, subserviente ao Neymar. A seleção era montada em função do Neymar, sem que ele merecesse esse privilégio. Já não merecia. Aí passou a Copa do Mundo inteira tentando fazer aquele gol que fez contra a Croácia, driblando todo mundo. E matando alguns ataques, deixando no próprio jogo da Croácia, não dando um passo para o Vinícius, que estava bem colocado numa jogada perigosa, porque ele tinha que ser o cara, ele tinha que fazer a jogada do gol, né? E a seleção jogava para ele. E o Vinícius foi muito sacrificado na seleção brasileira e acho que ele jogou uma boa Copa, fez bons jogos e sempre era sacado pelo Tite. Foi substituído errado, né? Inclusive no jogo da eliminação, sempre ele era sacado pelo Tite. O Tite custou a convocá-lo. Houve até um momento que o Tite não o convocou, ninguém na Europa entendeu. Aí se machucou alguém lá, não sei se foi Gabriel Jesus, alguém que se lesionou, aí chamou. Chamou e botou titular. Aí colocou, teve um jogo que ele colocou como secretário lateral esquerdo, o Vinícius com mais funções defensivas do que ofensivas. Tudo bem, você tem que jogar sem a bola, mas sacrificou taticamente. O Tite usou muito mal o Vinícius e sempre deu todo o privilégio para o Neymar. A seleção de correr para o Neymar, jogar em função do Neymar. O Neymar já não se justifica mais, gente. Essa é a realidade. O Neymar é um jogador que o mercado europeu não quis. Nenhum grande clube europeu quis contratá-lo. Não houve ninguém que bateu na porta do PSG. Eu pago. E quanto você quer? 90 milhões? Não, ninguém quis. Ninguém pagou. O Real Madrid pode chegar, né, dependendo das metas, até 60 milhões de euros pelo Endrick, mas não quis comprar o Neymar. E ninguém quis. O City não quis, o United não quis, nem o time da Premier League, ninguém foi atrás. Aí ele foi para onde? Para a Arábia Saudita, que é um futebol, evidentemente, secundário, né? Está lá a bolha hoje com muitos jogadores importantes, mas é o futebol secundário. E nem lá ele está jogando, porque ele se machucou. Inclusive, veio servir a seleção brasileira contra a vontade do Jorge Jesus, né? Que na época declarou que ele estava machucado, que ele não tinha que vir. Ele veio, jogou pelo Brasil, ele se machuca, teve a infelicidade de se machucar, né? Então o Neymar é uma imaginação, a gente imagina alguma coisa, mas de concreto há muito tempo não tem nada. É uma pena, mas é a realidade. Por isso que eu sempre pergunto, qual foi a última grande atuação do Neymar? Grande atuação, no caso, pelo PSG, ou mesmo pela seleção brasileira. Qual foi a grande atuação do Neymar? Aí quando se cobra do Vinícius, ele não joga bem na Copa do Mundo. Quem joga na seleção? Quem está jogando bem na seleção? Jogando bem. Né? O Endrick entra, faz um gol e tal, é importante, mas jogando bem. Não tem seleção, gente. No passado com o Diniz foi um desastre. Agora o Dorival está no começo. Agora, eu não acredito que o Dorival vá ter coragem de colocar o Neymar como um cara secundário. Eu imagino que ele vá se curvar assim como o Tite se curvou. É isso que eu tô falando. Para mim deveria ser o Vinícius, mas eu acho que a mídia, o treinador, o grupo vão tratar o Neymar como a estrela. O mundo do futebol olha hoje para o Vinícius como um grande jogador, o Neymar como um jogador secundário numa liga periférica. Tá? Se você chegar hoje lá, se você pegar aqui uma máquina de teletransportadora, se aparecer em Londres, em Berlim, em Madrid, ou sei lá, qualquer cidade, em Copenhague, onde for, perguntar qual o jogador brasileiro? Vinícius Júnior. Ninguém vai falar Neymar. Não, mas o Neymar, não, o Neymar já foi. Onde que está o Neymar, hein? O cara vai te perguntar. Então, por exemplo, joga onde o Neymar? Por exemplo, assim, saiu, né? Nem sabe onde ele está, gente. Por exemplo, assim, ontem que nem ontem o Vinícius Júnior foi cumprimentar todo mundo, né? Foi. Se aparece Neymar e Vinícius Júnior, o jogador de tudo vai ficar olhando pro Vinícius Júnior
Final da Liga dos Campeões, pô. Metendo gol. Um tá no seu grande momento, o outro, infelizmente, essa é a realidade. E mais, como ele se machucou, nem a Liga Saudita ele está utilizando para mostrar o seu futebol, porque está machucado. Escreveu Não, e não parece com vontade disso. Né? O Cristiano Ronaldo tá jogando futebol, mas ele faz gol a rodo toda hora. Outro dia ele perdeu lá e estava chorando que perdeu. Perdeu a final da Copa do Rei. Então repercute. Pô, esse cara continua com o mundo todo viu ele chorando. Ele quer jogar, ele quer ganhar, não para e tal. Então as pessoas admiram, né? Tá jogando um campeonato secundário, mas até lá esse cara... Competitivo. É competitivo, que coisa impressionante. O artilheiro do campeonato. Isso conta positivamente para ele de uma forma ou de outra. O Neymar não, tá machucado, não joga, ele não tem culpa de se machucar. Mas assim, mas o histórico recente de muitas lesões e a sua ausência em muitas partidas, isso é o que faz a imagem atual de um jogador que quase não entra em campo. E aí, vira e mexe, ele se destaca aí na mídia por polêmicas extra-futebol, discussão. Uma hora é Luana Piovani, outra hora é negócio de Cruzeiro. Sabe, cada hora... E jogar mesmo a gente não vê, gente. Então, o Neymar é um jogador hoje da nossa imaginação. A gente imagina o que ele pode vir a fazer, mas a gente não sabe. E talento não lhe falta, nunca faltou. Vou repetir o que eu sempre falo aqui. Eu acho o Neymar o grande desperdício do futebol mundial nas últimas décadas. É um jogador com bola para fazer muito mais do que... Sério, mais do que Adriano, mais do que Ronaldinho Gaúcho. Mas esses caras tiveram a sua trajetória ali, tudo com outros problemas, né? Mas aí eles também poderiam ter ido muito mais longe. Mas o Ronaldinho foi 2 vezes o melhor do mundo. O Ronaldinho, quando voltou pro Flamengo, jogou bem no Flamengo. Jogou bem, ele ganhou a bola de prata na placar. O Galo ganhou a Libertadores. Aí ele vai pro Atlético e ganha a Libertadores. Mesmo aquela coisa, meio na preguiça ali, ele ainda foi decisivo aqui, ganhou um título importante. Jogou bem nos 2 clubes e um deles ele ganhou um título inédito para o Atlético Mineiro. E ganhou a Copa do Mundo, né? Ganhou a Copa do Mundo. Muito peso jogou a Copa do Mundo, foi campeão do mundo. E no caso do Adriano é uma outra questão. O Adriano tinha outros problemas que o afetaram na sua carreira, né? A gente sabe disso. Então... Mas aqui também é um desperdício, né? Sim, mas o Neymar, qual o problema do Neymar? Escolha errada de carreira, quando foi pro PSG. Ele sai do Barcelona pro PSG, a coisa não funcionou, não deu certo. Aí, enfim, ele foi ficando de lado. O Neymar era sempre aquele cara, não, vai ser o melhor do mundo. Todo isso aqui, ninguém nem lembra dele. Você acha que alguém na Europa está falando do Neymar? Não, nesse Ele sabe o que ele... Nem lembra mais, acabou. Página virada. Página virada, essa é a realidade. É futebol saudita e voltar um dia para jogar no time brasileiro, talvez. É isso, é o roteiro que está desenhado. A não ser que ele faça uma repaginada, volte para a Europa, jogue para caramba. Pô, mas não dá nenhum sinal nesse sentido, é uma pena. Você não estava no programa quando teve essa discussão. E aí eu não vou perguntar maior, que eu sei que você não gosta. Mas a carreira, você acha que a do Vinícius Júnior já é maior Claro que é. Óbvio que é. Pô, finalmente alguém para concordar. Isso é evidente. Comigo. Eu fui o único na mesa. Era eu, Bruno, Flávio e Vamp, né? Sim. Mas é evidente. Que eu já acho a carreira dele maior. E aí, ele puxou o Não assunto significa que o Neymar... a carreira do Neymar até os 23 já foi maior que a do... Ah, não, foi o Bruno, eu acho. Não. Que eu falei, não, até os 23 a carreira do Neymar é maior que a do Vinícius Júnior, vocês chamam de brincadeira. Que aí falaram que tinha Libertadores, que tinha números pela seleção brasileira, foi sim. Aí eu falei, ó... 23 com 23 anos, você comparou... Não. Não, mas eu acho o Vinícius Júnior já maior agora, que a do Neymar inteira. E aí depois, eu acho que foi você que puxou que a do Neymar só até os 23 ainda era maior que a do Vinícius Júnior. Aí eu falei, claro que não. Só mandou, como é que você saber de cabeça? Claro que não. Neymar ganhou com 23 Porque aí pegaram o número da seleção. Eu digo que só pela Champions a mais do Vinícius Júnior e pelos espanhóis a mais, ele já tem a carreira maior que a do Neymar. Eu também acho. E tem essa polarização nas redes sociais que aí eu acho que é perigoso pro Vinícius. Até... É a comparação, né? Mas sempre vai ter. Mas porque Neymar tem muitos haters que odeiam ele com uma força absurda. Mas ele tem muito cara que adora ele com uma força absurda. Esses caras estão só esperando o Vinícius jogar mal para dar nele, mesmo que ele não tenha culpa. Mas isso ele já está calejado, ele toma porrada de racista e encara o racista. O garoto é brabo, ele encara esses caras, tem medo desses caras não. E está comprando briga certa, não está comprando briga errada. A briga que ele comprou foi com os racistas. Fora do futebol ainda tem isso, que é outro ponto positivo. Depois de ser xingado de macaco várias vezes, um dia a tampa estourou, foi para cima daqueles cafajestes lá em Valência e comprou a briga e continuou comprando a briga. Eu não sei quem foi. A culpa não é dele nem do Neymar, eles até se gostam, mas acho que estão criando uma rivalidade que não existe, que quando a seleção perder com o Vinícius, os fãs do Neymar vão em cima dele e ele não tem nada com isso. Comparação. E nem o Neymar tem nada a ver com isso. Um pouco de você e do Mauro, quando você já o prêmio da FIFA. O mundo vive de comparação. Assim que acabou a final da Champions, o que o Neymar postou? Foto do Vinícius e do Rodrigo, assim, eles se dão bem. Não, assim. Sim, não é entre eles, Bruno, mas o mundo vai comparar. Então, mas as pessoas aqui no Brasil estão criando uma rivalidade que não existe, que hoje o Neymar, ele não vai disputar grandes coisas.
o Vinícius vai. E, Com 23 anos. O Vinícius tem muito pra ganhar ainda, cara. E aí, quem... 9 de janeiro, eu falei, 9 de janeiro. Aí nessa coisa que vão alimentando... Não, mas não vem se defender mais, não. Não, Você falei... já falou que a carreira do Neymar é maior. 9 anos... Hoje, pra mim, a carreira do Neymar ainda é maior. Eu também acho. 3 Você Copas falou do que Mundo. até os 23 anos era maior. Se você pegar 23 com 23, o Neymar é maior, pô. É? Claro que não. O que é O Júnior maior? tá aí, 23 até Gente, o 23. Vinícius Júnior ganhou 2 Champions Leagues. O Neymar, até os 23 anos, ele ganhou uma. E não ganhou nenhuma depois disso. mas Então quer dizer que... Sendo protagonista no maior clube do mundo. Mas o Neymar jogava Então mais quer bola dizer que a bola... Isso eu sempre falei. A bola... Isso eu sempre falei. Eu nunca vou achar o Vinícius Júnior melhor que o Neymar. Nunca. Talento é talento. O Neymar, pra mim, é mais jogador que o Vinícius Júnior. Agora, maior é outra coisa, gente. Maior é o cara que vai ficar marcado na história do Real Madrid sendo protagonista em 2 Champions Leagues. Então o Nath Fernandes é maior que todo mundo. Não, ele é protagonista, Fanfarrão. Ele é 6 Ligas dos protagonista. Campeões. Você falar 2 a 1... Quando protagonista, pô. E detalhe, quando o Neymar foi campeão, eu sei que ele foi um dos protagonistas, jogou muito. Mas o protagonista foi o Messi. 10 gols também. O melhor. 10 gols. Isso eu também discordo. Assim, foi. não é filme que só um é protagonista. Os dois. O Neymar fez gol nos 2 jogos das quartas, nos 2 da semifinal e na final. Assim, eu me discordo assim. Às vezes é uma dupla, é um trio, que eram os 3. Assim, sem o Neymar, será que ganharia? Não sei. Sim, o Messi Por talvez. exemplo, o Mbappé tem quantos anos, modo? 24, 25? Acho que aquele time tinha 3 protagonistas. 24 anos. O Mbappé não Tem ganhou... mais, 26. Então, o Mbappé... 26. O Mbappé tem 26 anos. O Mbappé não ganhou a Liga dos Campeões ainda. Ganhou a Copa do Mundo. então. Viu como eu acabo com você? Acaba, então. Ele ganhou a Copa do Mundo. Eu queria que você falasse isso. Ué, mas claro. Eu queria que você peso de falasse competição. Então, quer dizer Você tem que pegar peso de competição. Se você pegar alguns jogadores... Vocês compararam a Libertadores com a Champions. O Cruyff não ganhou a Copa do Mundo, nem o Platini. Você vai botar abaixo disso porque ele não ganhou Liga dos Campeões. Ué, então vamos lá. Agora eu vou falar uma coisa que você sempre fala, a meu bola amigo. jogada. Não, vou falar uma coisa que você sempre fala. Você já me falou que você acha o Zico melhor que o Maradona. Eu acho o Zico, depois do Pelé, o maior de todos. Sim. Só que quem foi maior pro futebol? Quando jogava Argentina... Não foge do assunto. Quem foi Maradona. maior? Pronto. Aí você chegou onde eu quero. O Zico, pra você, ele foi melhor que o Maradona. Mas o Maradona ganhou uma Copa do Mundo carregando a seleção da Argentina nas costas. Então ele se tornou, pro mundo do futebol, maior que o Zico. Assim, o Messi, se ele eu não não tô falando que o Vinícius vencido... Júnior é melhor do que o Neymar, mas ele já é maior. Se o ele Messi, conquistou mais. Se o Messi não tivesse vencido no Catar, ele seria menor do que ele é? Eu acho que sim. Eu acho que não. Acho que o Messi, ele é melhor que todos os jogadores que eu vi que já ganharam a Copa do Mundo. Mas todo mundo falou que faltava uma Copa do Mundo pra ele. É verdade ou é mentira? Ah, faltava, mas eu acho isso aí, assim, depende do coletivo. Assim, as outras Copas que o Messi perdeu para a Argentina, perdeu por culpa dele? Não. Essa semana, modo, eu tava falando pra Perdeu você porque ontem. o Higuaín chuta a bola na lua. Essa semana saiu... Não, semana não, porque hoje já começou a semana nova, domingo. Semana passada saiu, falou sério, que o Cristiano Ronaldo é o maior jogador da Europa de todos os tempos. E o Cristiano Ronaldo nunca ganhou a Copa do Mundo. Sim. O Cristiano ganhou 5 Ligas dos Campeões. E eu concordo, eu acho que ele é o maior jogador da Europa mesmo de todos os tempos. Saiu semana passada uma enquete. Pela consistência. Aí, em relação ao Vinícius Júnior, não sei quem foi uma pesquisa que fez, só teve 2 jogadores na história que peitou tudo, Maradona e Vinícius Júnior. Causas. Sim. Contra a FIFA. Maradona, desde Maradona, ninguém tinha peitado nenhuma causa. Só Vinícius Júnior e Maradona. E assim, e tem uma outra questão também de eurocentrismo. Eu estava vendo, até tuitei aqui, o campeoníssimo lá, aquele lá da Federação Espanhola, né? Ele falando que a Eurocopa é mais difícil que a Copa do Mundo. É sim, mais difícil que a Copa do Mundo. A atual campeã não joga a Eurocopa, a maior campeã, que é o Brasil, também não joga a Eurocopa, mas a Eurocopa é mais difícil que a Copa do Mundo. É um brincalhão, né? Isso chama-se eurocentrismo também. Tá, assim, a gente acompanha o futebol europeu, sabe que é o melhor do mundo, tem os melhores jogadores, mas aí passa um pouco do ponto, né? Porque você fala de seleções, se você não tem Brasil, não tem Argentina, não pode ser. Não pode ser mais difícil. São as mesmas que jogam Euro, mais algumas. Você vai pegar, assim, comparar a Copa América com a Eurocopa, claro que a Eurocopa é melhor. Né? Ou Copa Africana de Nações. Tem até com a tem mais para a Eurocopa. Isso, tem várias seleções fortes. Mas a Copa do Mundo tem o Brasil e tem a Argentina. Só para começo de conversa. Então você tem o Brasil, tem o Uruguai. Você tem seleções que não são, e no caso do Brasil e Argentina, uma é a maior campeã da história e a outra é a atual campeã. E algumas seleções africanas que endurecem o jogo, endurece o caldo. Sim, claro. Senegal, quando está no bom momento. Tem o melhor jogador. Camarões, Gana, quando está no bom momento, e Nigéria. Exato. Então, assim, é outra história. Quer dizer, mas tem um pouco disso. Eu acho que o Vinícius assim, supera o Neymar, não só por questão de conquistas, não. Acho que a trajetória, as dificuldades que eu acho que ele teve foram maiores, acho que ele está superando obstáculos maiores.
O Neymar nunca foi tratado como o Vinícius foi tratado aqui no Brasil, inclusive, quando saiu. Ele era o neguebinha, não vai jogar, vai ser vendido, não joga nada. Aí quando ele joga mal, caem de porrada. Em 2025 não vai ter ter racismo, nada. tem clubismo. Gente que não gosta do clube de onde ele veio, então ataca o garoto também. Eu acho que as adversidades para ele foram muito maiores. O Neymar, ao contrário, acho que o Neymar... Não é culpa do Neymar, não estou aqui criticando o Neymar. Sempre foi o xodó do Ele Brasil. sempre foi o xodó e tal, meio com bibelô, tratado como um grande craque. E ele é um grande craque. Só acho que ele não aproveitou as oportunidades que o futebol lhe ofereceu, né? Especialmente na escolha, quando ele vai para o PSG, para ser um protagonista que ele não consegue. Ele é ofuscado pelo próprio Mbappé. O Mbappé jogava mais que ele no PSG, disparado, já era o principal jogador. O Neymar tinha o principal nome, mas o Mbappé já era o principal jogador, até superá-lo. Para mim, hoje, o Mbappé é o bom jogador do mundo, hoje. Também Eu acho que é claro. todos nós, E assim, para quem tem memória fraca, é só lembrar o que ele fez na final da Copa. O cara, assim, estou falando da final de Copa do Mundo, que é um jogo muito meteu grande. 10 gols na Copa do Mundo, mano. Uma coisa impressionante, entendeu? Aí os caras falam, mas os gols de pênalti não valem. Digo, mas se você bate o pênalti, seu pai vai pra casa do caralho. Vai bater pênalti naquela pressão, naquela situação, num jogo daquele, numa situação daquela, que o time dele estava em entregas baratas, o jogo está todo controlado pela Argentina, de repente muda tudo e passa por ele. Passa por ele. Ele é o cara que vai lá e resolve. Ou seja, não vacile. Um vacilo, uma piscada de olho, rapidamente está 2-2. Quer dizer, o cara é um jogador de jogo grande, né? E se o PSG... Enfrentando um PSG, monte do outro lado, que é o Messi. que é o Messi. Se o PSG chegou numa final de Champions e tudo, deve muito mais ao Mbappé do que qualquer outro jogador. Nem Messi, nem Neymar, nenhum deles fez o que o Mbappé... Levou agora mesmo levou a semifinal. De novo a semifinal. Semifinal. Quando ele joga mal contra o Dortmund, o que acontece? É eliminado. Porque passava tudo por ele. E tem muito tempo ainda para ganhar Champions, ganhar campeonatos e tudo mais. Eu só acho que o Vinícius ele enfrenta uma caminhada mais difícil e está vencendo. E o Neymar, acho que infelizmente teve um momento... 2015, ele jogou muito, de fato. Ele foi um protagonista, concordo com o Bruno. Era o trio MSN. Era Messi, Suárez e Neymar. E ele jogou pra caramba. Inclusive na final contra a Juventus. Ele foi super decisivo. Ali era o momento para ele... Na virada heróica também, jamais contra do Barcelona. o PSG. 6-1. Aí ele vai... Temporada 16-17. Ele vai para um clube que não tem nada, né? O PSG é um clube de 1970, o grande charme é que é um clube de Paris, né? Então, Paris e tal. E virou ferramenta como todos eles, né? De uma ação, digamos, de um país que usou o futebol para mudar a imagem, tudo, como acontece Copa do Mundo. em outros casos. E foi jogando no Paris Saint-Germain, não deu o resultado esperado e acabou voltando em várias casas, né? É uma pena. E aí jogou pouco também, muitas lesões e tudo mais. O PSG é um time tão louco que eu estava olhando isso, fui conferir. Eles jogaram 3 semifinais de Champions nos últimos 5 anos e ganharam uma semifinal e foram à final. Assim, é um desempenho bom. Só que é uma coisa tão maluca que parece uma porcaria, assim. É um time... Assim, mas é porque eles investiram milhões e milhões para ganhar a Champions, daí não ganharam. Sim, e o Manchester City, que ele ganhou uma também. Ganhou uma. E jogou as mesmas 3 semifinais. Fui olhar o City também. Ele chegou o mesmo número de semifinais que o PSG. Só que ganhou uma. É uma doideira o PSG. Eles incendeiam tudo. Eles mandaram o Ancelotti embora. Depois mandaram o Tuchel embora. Lá atrás já mandou o Lolé Branco. Aí sai o Ibrahimovic, sai Neymar, sai Messi. O cara chega idolatrado, sai xingado. É uma coisa de louco aquilo ali. Se você olhar na lógica, o que indica? Pô, os caras estão chegando, eles vão ganhar. Tá perto deles ganharem, eles estão chegando. Nos últimos 5 eles chegaram em 3 semifinais, uma hora eles vão chegar e vão ganhar. Mas não, eles se destroem a cada temporada. E agora é outra interrogação. O principal jogador. É uma interrogação. Não se sabe o que vai ser daquilo lá, né? Talvez seguir um caminho de um time mais coeso, sem essas grandes estrelas e com vários bons jogadores. É que nem existe uma grande estrela. Só se eles forem lá e tirar o Vinícius Júnior do Real Madrid. Senão, vai ser quem? Não tem. Vai para o lugar do Mbappé, não tem, não. Não tem. Vai ser mais não vai ter ninguém. Vai ser mais time. Luiz Henrique vai fazer um negócio mais... O Mbappé, a gente costuma dizer que o jogador é insubstituível, que todo mundo é insubstituível. Não é, o Mbappé é insubstituível hoje. Não tem como. Não vai ter outro. Ninguém. Então, eu acho que a saída para eles é um jogo mais coletivo. Aliás, assim, eu acho que o modelo para eles seria o modelo do Manchester City. O Manchester City não contrata essas grandes estrelas. Mas o De Bruyne não era isso. O De Bruyne foi embora do Chelsea, voltou para a Alemanha e foi contratado antes do Guardiola ainda. O Haaland foi assim, um cara mais midiático, já estava se destacando. E veio do Borussia, quer dizer, era um cara que se esperava muito e tal. Os outros, todos eles, você pega cada um daqueles jogadores, nenhum deles era a grande contratação, de parar. Eu tenho uma ideia para substituir. É um jogo coletivo muito forte. Então, será que poderia ser o Guardiola?
Sim. Né? Sim. Poderia ser um cara, né? Pra substituir o Mbappé. O Paris Saint-Germain falar, mas acho que ele não vai aceitar, né? Tem mais um ano de contrato ainda, né? Aí teria que ser pro outro ano. Que ele falou que ele vai sair do City. E é um Eu negócio... acho que pro Paris Saint-Germain a saída seria essa. É um negócio meio que o Qatar tirando um cara dos Emirados Árabes, assim, é um negócio meio... Tem isso também. Supera até o futebol, assim... É difícil, assim, mas eu acho que a grande diferença do City e o PSG, claro, tem a Liga, mas é o Guardiola. É que você entregou o futebol para um cara que, para mim, é um gênio, assim, para mim é o maior técnico de todos os tempos, e ele comanda ali. O PSG não, o PSG vem tira, sai... O Manchester United tá fazendo uma lista de dispensa, só jogador velho e caro, né? Varane, Todo mundo Martial. vai fazer uma limpa lá. O United. Se você pegar os atletas do Manchester United e do Manchester City, o Manchester United é muito mais famoso. Tem muito pagamento do Manchester United, eu acho que é maior. Talvez seja. Se não é maior, é ali. Não é muito diferente. E parece que o City, nossa, só o City tem dinheiro na Inglaterra. Não, o todo City mundo paga tem. caro porque, evidentemente, sabe que tem dinheiro. Sempre que vão vender, pede-se muito dinheiro e eles vão lá e compram, porque eles têm o dinheiro. Mas você pega qualquer um desses jogadores. Você pega o goleiro mesmo, o goleiro é o goleiro do Benfica. O Rubem Dias veio de Portugal, o Bernardo Silva. Todos os jogadores não tinham o patamar atual. O Guardiola jogou bem a Copa do Mundo. É o Rodri, pô. Agora outra posição. O Rodri evoluiu absurdamente. Veio aqui da América do Sul, né? O Julián Álvares, do River Plate. Do River Plate, foi contratado o garoto também. Como é o nome desse aí? É como é? Dacu. Eu digo, pô, de onde é que surgiu esse cara, velho? Doku, joga belga. demais. Veio do Rennes, da França. Joga muito, vai pra cima, no 1 contra 1. Então é isso. Eles vão encontrando jogadores que vai pensar. Grealish, ele pegou ali do Mas do Aston Villa. Esse foi mais caro porque é inglês. É inglês. Que não vai para jogar Euro, né? Foi cortado, não vai jogar Eurocopa. Maguire. Os pubs de Manchester estarão movimentados. Aí você vê o Gundogan sai do City e vai pro Barcelona, não joga nem metade. O João Cancelo sai, vai pro Bayern, não joga, vai pro Lá no Barcelona. Barcelona também não joga. E lá jogou pra caramba. Vai ser uma discussão, mas então agora o Mauro concordou comigo nessa. Então... Acontece. Acontece. Mauro César Pereira concordando comigo, hein, Mauro César Pereira? É capaz de o Mauro, Olha daqui a pouco, quando ele terminar o programa e descer o elevador, o Mauro não. Mudei de ideia. Eu vou voltar atrás, eu não vou concordar com o Pinhardo. Então, Vinícius Júnior, pra mim, pra ele, já tem a carreira maior que a do Neymar. Pra vocês, ainda não. Mas vai ter. Eu acho que a grande questão é até onde vai o Vinícius também, né? Porque ele vai muito longe. Porque como ele tá muito... Tem essa questão da briga dele contra os racistas, mas fora isso, ele não é um cara de muita confusão, não. Você não vê muita notícia do Vinícius. Não. Ele joga bola. Ele vai lá e joga. Joga. E treina igual um condenado. Treina, joga e tá melhorando cada vez mais. Se ele, Mbappé, e o Rodrigo também, o Endrick chegando, se entenderem com o Mbappé, eu acho que vai... A tendência é E tem um cara lá vai potencializar muito. Tem um cara lá que não tem vaidade nenhuma com os atletas, que é o Ancelotti. Sim. Ele quer todo mundo voando. Não fica naquele, um é melhor que o outro, ficar na vaidade. Não, e se a gente dizia, aí vai mais além ainda. Vai que... Vinícius Júnior tem 23 ainda. Vinícius Júnior é protagonista de um título de Copa do Mundo para a seleção brasileira. Sim. Meu amigo, ele vai chegar até ao peso de Romário, de Ronaldo, vai. A gente sempre fala isso. Vai. Quando fala conquista de Copa do Mundo... É isso. Muito. Vai que esse cara... Claro que eu tô viajando muito. Ele pode ser até bicampeão de Copa ainda. Por exemplo. Vinícius Júnior tem 3 Copas pra carreira ainda. Tem tempo pra isso. Tem 3? Não, ou tem 2? 12 talvez anos, 3 até. 35. Talvez 3. Por exemplo, ele é dedicado. Por exemplo, o Ancelotti é mais vencedor do que o Guardiola na sua carreira. Sim. Para mim, o Guardiola é o maior de todos. Sim. O Ancelotti jamais vai fazer uma coisa que o Guardiola fez. O Haaland está metendo 4 gols. Logo para fazer o 5º, ele tira. Ele vai dar entrevista. Não era para fazer o 5º. Ele tem que buscar. O Ancelotti vai deixar. Se ele vier a praia ainda, ele vai deixando, que ele deixou o Rodrigo. É porque o Guardiola, ele fala que ele sempre gosta de chacoalhar o jogador. Toda a entrevista dele, ele fala isso. Eu quero que o cara tenha alguma motivação. Eu gosto de chacoalhar. Ele fala que ele troca o time a cada 3 anos. Porque pra ele não tem como você manter o time sempre lá. Se você pega esse Real Madrid, olha a idade dos caras que tá chegando, cara. É bizarro. E aí são estilos. Eu acho que assim, o Guardiola ele faz o time mais se adaptar a ele e o Ancelotti ele mais se adapta ao time, assim. O Guardiola, o cara vai jogar como eu quero, do jeito que eu quero. Se não servir, se não quiser, tchau. Ele tem tamanho pra isso e ele é um cara que consegue fazer isso. O Rodri jogava onde? No Atlético de Madrid. Foi pra lá, olha a bola que esse cara joga. Sim, o Ancelotti, ele meio que eu tenho esse aqui, eu vou fazer aqui sim, eu vou adaptar aqui, tudo bem. O Guardiola, ele tem o jeito dele e o cara vai se adaptar a ele. Eu acho que é mais isso.
E eu acho o Guardiola o maior de todos também. E até em número de títulos o Guardiola tem mais. O que, o Ancelotti? Em números... E é 11 anos mais novo, né? 11 anos mais novo. Em Champions o Ancelotti tem 5 contra 3. Mas tem uns 15 anos de diferença de carreira, né?